Bom, pessoal, vou continuar aquilo que a gente estava conversando a aula passada, tá? Se alguém tiver alguma dúvida aí, depois levante a mãozinha aí na apresentação. Basicamente, a gente estava discutindo aqui questões relacionadas ao acionamento direto do HD 44780, ou seja, o acionamento direto do LCD, né? A gente tinha visto todos os procedimentos em si, tá? E aí eu tinha começado a escrever funções de exemplo aqui, mostrando para vocês como é que esse acionamento funcionaria, tá? Aí eu tinha apresentado aqui o algoritmo de escrita de dados, depois a gente tem um algoritmo também de comando, né? Os dois são muito parecidos, só muda aqui o valor do RS, né? Se ele é 0 ou se ele é 1. E aí eu tinha comentado com vocês que a gente tinha a rotina de inicialização do display, que vocês estão vendo aí na lâmina, né? Sendo que na rotina de inicialização do display, a gente tem envios parciais, né? Envios de comandos de 4 bits, perfeito? Que a gente está vendo aqui, em razão do que eu tinha implementado, então, uma rotina específica para fazer o envio de 4 bits de dados, tá? Em razão desse envio de 4 bits de dados, depois o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o envio do comando, só que aí o comando a gente vai dividir em 2 palavras de 4 bits, tá? Então, aqui o envio de 4 bits eu já tinha feito, na realidade. Agora aqui eu vou fazer o envio de um comando, tá? Então, copiei aqui a nossa documentação, só vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem enxergar melhor, né? Agora envia um comando de 8 bits, tá? Aqui a gente não precisa de nada desses parâmetros, né? A gente só precisa do comando em si, então vamos colocar aqui que é comando, palavra de 8 bits, tá? E aí a gente vai ter que decidir algumas coisas, se a gente vai querer aguardar ou não os delays necessários a cada um dos comandos. Lembrando vocês, tá? Eu tinha destacado que aqui na inicialização a gente tem que respeitar obrigatoriamente todos os delays explícitos e que além desses delays explícitos, a depender do comando que a gente estiver gerando, a gente vai ter delays específicos conforme o comando emitido, tá? Que pode ir de 37 microsegundos até 1.52 mili, perfeito? A gente pode sempre adotar, óbvio, né, uma rotina meio aqui chumbrega, dar um delay elevado para todos e esquecer, tá? Ou a gente poderia, conforme o comando emitido, né, dar um delay maior, tá? A depender do que a gente esteja realizando, tá? Então aí a gente pode decidir aqui, na verdade o delay só vai ser elevado para esse comando aqui, return ROM, tá? Os outros todos eles têm delays inferiores a este carinha. Eu acho que é o Clear Display Return ROM que tem esse delay elevado, tá? Então aqui vamos implementar a rotina específica para comando, depois a gente vai fazer a de inicialização, tá? Então aqui eu estou enviando um comando, basicamente para enviar um comando, eu tenho agora que enviar 4 bits, né? E lembrando aqui que no envio do comando, só para relembrar vocês, né? Quando a gente faz o envio do comando, primeiro a gente faz o envio dos 4 bits mais significativos e depois dos 4 bits menos significativos, podem ver aqui, né? Então, primeiro a gente envia os bits de 7 a 4 e depois os bits de 3 a 0, perfeito? Que é o que eu vou fazer aqui então, tá? Então, aqui na minha função de comando, né? 4 bits mais significativos, tá? E aí, pessoal, teria inúmeras formas de fazer isso, tá? Eu vou fazer direto aqui na função de comando, em razão aqui da função envia 4 bits. Se vocês virem aqui na função envia 4 bits, eu pedi cada um dos bits separados, né? Então, eu vou fazer aqui um tratamento específico, tá? Para fazer o envio. Eu não precisaria fazer desse jeito, tá? Mas eu vou fazer aqui para ficar... Isso aqui eu poderia fazer na chamada da função, tá? Eu vou fazer desse jeito aqui só para ficar óbvio para vocês, tá? Até vou botar como comentário isso, tá? O tratamento dos bits poderia ser feito diretamente na chamada da função, tá? Uma outra coisa, né? Dependendo de como eu liguei os meus pinos, se eu estou usando acesso direto via registrador, se eu não estou usando digital write, tá? Eu poderia fazer o envio dos 4 bits num único comando, né? Mas aqui, de novo, a gente está usando o Arduino, estou tratando só como exemplo, tá? E já serve como exemplo, inclusive, para vocês entenderem o que vai estar acontecendo.
porque eu tenho minhas dúvidas se vocês vão lembrar o que isso significa dentro da linguagem C, tá? Então, aqui eu tenho um parâmetro, que é o byte comando, né? Então, aqui, para eu fazer isso daqui, pessoal, eu vou fazer um E comercial. Com essa palavra. Quando eu estou fazendo isso daqui, quando vocês encontram essa instrução em C, basicamente a gente está interpretando o seguinte, tá? CMD tem 8 bits, perfeito? Então a gente poderia pegar aqui o CMD, a gente poderia como é que eu posso representar aqui, ó? Bit 7, bit 6, bit 5, bit 4, bit 7, bit 6, bit 5, bit 4, bit 3, bit 2, bit 1 e bit 0, perfeito? Enquanto que agora a minha máscara, a gente chama de uma operação de mascaramento, tá? A minha máscara binária é uma máscara 1, 0, representando assim fica mais bonito. 1, 0, 0, tô botando na posição dos bits, tá, pessoal? 0, 0, 0, 0, 0. E eu tô fazendo entre os dois uma operação binária E, perfeito? Vocês sabem, pelo que vocês aprenderam em termos de circuitos lógicos, eletrônica digital, né? Vocês sabem que ao fazer uma operação E, vocês têm dois resultados possíveis. Eu não sei se vocês lembram dos teoremas booleanos, né? Mas basicamente vocês têm duas possibilidades, né? 0 vezes qualquer coisa dá 0, 1 vezes qualquer coisa, né? 1 vezes x dá x, perfeito? Então, como resultado dessa operação, o meu resultado aqui vai ser pura e simplesmente o bit 7. Então, por exemplo, né? Exemplo. CMD igual a, sei lá, 11010110, tá? Como eu tenho a minha máscara sendo 1000000, e eu estou fazendo aqui uma operação E, o meu resultado aqui vai ser qual? O meu resultado vai dar 1000000, né? Eu pego só o valor do bit 7, né? Peguei só o valor do bit 7, perfeito? Bom, eu sei então que o bit 7 tem valor 1, né? Mas não me basta isso, né, pessoal? Porque na realidade o que eu quero é enviar o bit, né? Eu quero fazer um digital write em razão desse valor, tá? Se eu não me engano, até o digital write permitiria que eu escrevesse esse valor aqui binário e ele interpretaria isso como sendo nível alto, tá? Mas eu não vou fazer esse teste. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar esse 1 que representa o bit 7, né, esse carinha aqui que é o sétimo bit, e esse carinha que é o valor do sétimo bit da operação, e eu tenho que agora deslocar ele para tornar ele um 0 ou 1, né? Então eu vou fazer uma outra operação aqui, em boa linguagem C, que é um deslocamento para a direita, tá? Então estou fazendo um deslocamento aqui por 7 posições, tá? Então eu não sei se vocês lembram disso, se estão bem lembrados, tá? Não sei se eu cheguei a comentar isso com vocês, tá? Mas, basicamente, pessoal, o C tem operadores, eu não vou encontrar aqui o site que eu gosto sempre de mostrar para vocês, tá? Mas vou pegar um qualquer aqui, vamos supor. Pode ser o Wikipedia mesmo, tá? O C tem operadores binários, que são esses operadores aqui, né? A lógica E, lógica ou exclusivo, né? Inversão, not, tá? E a gente tem ainda o deslocamento para a esquerda e o deslocamento para a direita, tá? Então, aqui ele está apresentando para vocês de uma forma semelhante ao que eu estou mostrando lá antes, né? Ele está apresentando aqui para vocês, por exemplo, o resultado de uma operação E bit a bit. Então, a operação E binária do C, ela vai pegar cada um dos bits das variáveis envolvidas, dos valores envolvidos, e vai fazer a lógica E bit a bit. Então, por exemplo, 1 vezes 1 resulta em 1. 0 vezes 1, esse 1 aqui com esse 0, resulta em 0. Perfeito? Então, vocês têm aqui todos os operadores. Depois eu deixo para vocês isso no Moodle para vocês lembrarem aí dos operadores, tá? E os operadores de deslocamento, eles simplesmente jogam aquele valor tantas posições para a direita ou tantas posições para a esquerda, perfeito?
Então, por isso que eu estou fazendo ali o deslocamento, no caso, daquele valor que eu apresentei ali para você, 7 bits para a esquerda, porque se eu... para a direita, perdão, porque se eu deslocar o sétimo bit, se eu deslocar este bit aqui do resultado, tá? Eu poderia chamar esse cara aqui de x, né, para ficar mais óbvio, tá? Vai resultar em x, perfeito? Se eu deslocar x 7 posições para a direita, ó, deslocando 7 posições para a direita, o resultado que eu vou ter vai ser, ó, bom, eu vou aqui, ó, passar aqui. Na verdade, a gente está deslocando e inserindo zeros, tá? 1 0, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros, 5 zeros, 6 zeros, 7 zeros, x. Perfeito? Desloquei ele 7 posições para direita. Perfeito? Então, a gente vai ter o valor do próprio bit, tá? Isso eu vou fazer com cada um dos bits. De repente, eu deixo isso daqui na explicação aqui como um comentário para vocês, tá? Isso eu vou fazer com cada um dos bits do comando para eu conseguir fazer o envio, tá? Então, aqui, byte, bit 6. Na verdade, vocês vão ver aqui que eu só vou copiar esse cara aqui e alterar ele, ó. Agora, a minha máscara binária trocou a posição, eu não quero mais pegar o bit 7, né? Eu quero pegar agora o bit 6, tá? O bit 5. E o bit 4, né? Perfeito? Maravilha. Em razão desses valores binários, agora eu posso gerar o comando, chamando agora a minha função aqui de envia 4 bits, né? Então, envia 4 bits, eu vou enviar todos os bits. O RS é 0, porque eu estou emitindo um comando, até posso botar como comentário aqui, né? RS igual a 0, pois é um comando, tá? Então, vou fazer o envio ali, depois vem bit 3, bit 2, bit 1, bit 0, que no caso a gente bota em ordem, né? Então, B7, B6, B5, B4. Então, eu enviei os 4 bits, perfeito? Os delays já estão todos lá previstos, tá? Do meio do envio já estão todos os delays aqui necessários já previstos, tá? Exagerados até. E aí eu simplesmente, então, continuo essa operação, tá? Só que agora com os bits restantes, né? Bit 3. Depois eu mostro isso daqui na serial para vocês entenderem o que está acontecendo, se for caso, tá? Bit 2. Vocês vão ver que é bem interessante. Bit 1. E por fim o bit 0. Tá? Bit 0 não precisa fazer deslocamento, né? Porque ele já está na posição correta, tá? É só fazer um mascaramento dele direitinho. Então tá aí, tá? Então aqui, pessoal, só para vocês verem o que vai acontecer, tá? Eu vou mostrar aqui via serial o resultado dessa operação, tá? Aí eu posso mostrar, acho que bit a bit, né? Melhor fazer assim daí, vamos ver. Bit 7. Tá. Dá para fazer igual com printf, mas dá mais trabalho. B7 binário, tá? E aqui é só copiar agora e mostrar cada um dos bits em razão das operações que a gente fez. Ó, bit 6. Bit 5. Só para vocês verem o que vai estar sendo feito o resultado, né? Bit 4. Bit 3. Nem precisaria mostrar todos, mas já estou no meio do caminho. Bit 2.
bit 1 e por fim o bit 0, tá? E aí eu só vou chamar aqui para vocês verem o resultado na serial, que talvez fique mais claro, né? Para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Maravilha, tá? Então tá feito o comando. Eu não fiz mais nada ali, só fiz as rotinas, não vou nem fazer setup nem nada, né? Eu quero só mostrar para vocês o que vai acontecer com esse tratamento de sinais, tá? Então aqui, bom, serial.begin, né? Esqueci. Tá. E aí, comando LCD, e aí só para vocês entenderem, tá? Eu vou passar a seguinte palavra, ó. 0011 1100, tá? Só para vocês verem os bits, né? Então, bit 7 deve ser 0, o 6, 0, o 5, 1, o 4, 1, o 3, 1, o 2, 1, o bit 1, 0 e o bit 0, 0, né? Vamos ver se vai dar isso, né? Então, deixa eu rodar aqui, se eu não cometi nenhum errinho de sintaxe, que é bastante provável, tá? Nossa, mãe. Macro B1. Ok. Tá, envia 4, não, só um pouquinho, bit 7, bit 6, bit 5, bit 4 e o RS. Tá. Só um pouquinho, vamos lá. Nossa, esse daqui tá estranho, esse comentário dele. Só um segundinho. Tá interpretando B1 como uma macro e não como um parâmetro. Um pouquinho. Curioso isso. DB7, B3, DB6, B2, DB5, B1. B0, ué. Aqui eu não esperava nenhum erro, só um pouquinho. B3, B2, B1, B0. Só se em algum outro arquivo aí dos includes diversos que o Arduino faz, a gente tem alguma macro definida aí que tá enlouquecendo aí a brincadeira. Deixa eu trocar o nome dos parâmetros aqui. Tá. 3, B2, B1, B0. Deixa eu ver se é isso. Tá. Para ter printf, a serial não tem. Então tá. É outros que eu estou usando que tem problema. Print comando. Vocês viram que existe uma macro criada em algum lugar ali, né? Acontece isso às vezes no Arduino, tá, pessoal? Tá aí. Maravilha. O que houve aqui? Olha, tá difícil agora. Tá faltando caractere. Ah, aqui. Tem razão. Deu erro na linha errada, mas tudo bem. Tá? Então aqui, ó, podem ver, né? Peguei, ó, bit 7, 0, bit 6, 0, 5, 1, 4, 1, 3, 1, 2, 1 e os outros bits zeros. Então eu consegui separar o conteúdo da palavra, né, pessoal? Vocês notam aqui que no Arduino, até tem como especificar o comprimento de impressão, eu não me lembro agora, tá? Mas ele tá eliminando os 2 zeros aqui à esquerda, tá? Que não afeta o valor, ele tá começando só no 1. Mas, em suma, a gente conseguiu fazer a separação bit a bit da palavra de comando, tá? Então, o nosso comandinho ali está funcionando, perfeito? Eu vou comentar isso daqui, porque não serve para nada, estritamente falando, no código, tá? Era só para mostrar para vocês mesmo. E aqui, então, eu envio as 4 palavras inferiores do comando, né? B3, opa, B3, B2, B1, B0. Maravilha, tá? Então, aqui eu vou botar como comentário, né? Primeiro, os 4 bits mais significativos. Depois, os 4 bits menos significativos, ok?
Então, estamos enviando comando. Agora a gente já consegue não só enviar 4 bits, como consegue enviar um comando qualquer ao LCD. Antes de eu conseguir escrever, que seria essa rotina de dados, tá? Eu necessariamente tenho que fazer a rotina de inicialização. Tá? Então, vamos fazer a nossa rotina de inicialização. Ela não demanda nenhum parâmetro, tá, pessoal? Até poderia demandar parâmetros, eu vou comentar com vocês, tá? E aí a gente pode customizar. Para esse caso aqui, eu não preciso dos parâmetros, tá? Mas eu poderia parametrizar a minha função se fosse necessário. Tá? Por exemplo, né, se o display tem 2 linhas ou não, inicializa o display, tá? Então, vou deixar aqui, por enquanto, sem parâmetros, porque eu tenho que ir me lembrando aqui conforme os comandos que vão sendo emitidos. Não tem mágica, tá, pessoal? Não tem mágica. A gente tem que fazer comando após comando, tá? Aqui, para a gente fazer isso daí, tá? Basicamente, a gente vai seguir esse fluxo aqui que está apresentado, ok? Eu vou dar um delay aqui de 15 milissegundos, para garantir que no início eu tenha aguardado o tempo necessário, né? Então, ó, delay 15, perfeito? É uma vez só que a gente vai dar esse delay, né? Certo? Depois a gente vai fazer o quê? Em seguida, a gente vai enviar essa sequência aqui de comandos, né? O RW eu não preciso me preocupar, mas o RS tem que ser 0, e aí eu tenho que enviar 0011, perfeito? Vocês estão vendo aqui, né? Eu não consigo aqui destacar, mas é esse segundo passo aqui, perfeito? Então, vamos lá, 0011. Então, eu vou gerar aqui, envia 4 bits, o RS 0, e aí eu tenho que enviar 00, 1 e 1. Depois que eu fiz esse envio aqui, eu tenho que esperar, no mínimo, 4.1 milissegundos, perfeito? Então, eu vou dar um delay de 5. Vocês não podem esperar menos, tá, pessoal? Vocês têm que esperar os delays que estão indicados. Depois tem que enviar de novo 0011 com RS em 0, tá? Então, novamente, 0011. Depois que eu enviei 001, o que ele me diz aqui? Espere, no mínimo, 100 micro, né? Aí, se vocês quiserem ser muito preciosistas, tá? Microseconds. Vocês poderiam botar aqui 101, né? Porque é no mínimo, né? Estou esperando, então, 101 micro, tá? Em seguida, eu tenho que enviar de novo 0011. Então, vamos enviar 001. Só que vocês estão vendo agora que ele deu o primeiro, o segundo e o terceiro delay. E daqui em diante, ele não está mais nos indicando os delays envolvidos na operação. Então, agora cabe a gente cuidar, em razão do comando emitido, qual é o delay que a gente vai ter que gerar. Então, primeiro eu tenho que enviar 0011. Então, vou enviar 0011. E aí, agora, a gente tem que se preocupar com qual é o delay que eu tenho que respeitar. Isso que eu estou fazendo para vocês, pessoal, vocês poderiam estar se perguntando, pô, mas eu tenho uma biblioteca pronta que faz isso tudo para mim, né? Porém, vocês têm que lembrar, pessoal, que nem sempre vocês vão ter uma biblioteca. Por exemplo, se vocês pegarem displays gráficos, tá? Existe uma chance bastante razoável que vocês tenham que fazer algum tipo de interfaceamento direto. Então, o meu objetivo aqui, como eu tinha comentado lá umas 2 aulas atrás, não é tanto a gente criar uma biblioteca, e sim mostrar como é que a gente interfaceia um microcontrolador com outro dispositivo. E basicamente o que eu estou mostrando para vocês é o quê? A gente tem que respeitar os diagramas de tempo e a gente tem que respeitar as instruções que nos são dadas. Tá? Vocês têm que pegar o manual e ler. O pessoal normalmente pula a etapa, tá? Em circuitos lógicos, pular a etapa não funciona. Infelizmente, vocês vão ter uma situação onde aquela operação que vocês estão tentando montar não vai operar corretamente, tá? Então, por isso que eu estou dizendo para vocês, cuidem, tá? Qual é o comando que está sendo emitido aqui? Ó? O comando é esse daqui, estão vendo aqui? Function set, perfeito? Existe agora uma tabelinha que está mais lá para frente, tá? Onde diz qual é o delay do comando function set. Ó, function set, no mínimo, 37 microsegundos, concordam? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou dar delay microseconds. Vou dar aqui 40, tá? Para fechar. Então, aqui, né? Ó, ainda vou colocar, ó, function set, tá? O próximo comando, notem que eu não estou discutindo a sequência de comandos, eu estou seguindo o que ele me instruiu, tá? Então, dei function set. Agora ele me pede para dar esse comando aqui, ó, 0010.
com RS em 0. Então, vamos lá. Agora mudou um pouquinho, né? Eu não sei ainda qual é o comando, mas eu sei que é 0, 0, 1 e 0 agora, tá? Aí vamos ver o que ele tá me colocando aqui, ó. O comando em questão é um comando function set de novo, só que agora olha a diferença. Por que antes estava 001 e agora está 0010? Porque esse último bit aqui que eu tô zerando agora é o bit que me identifica que eu não estou usando a interface para 8 bits, eu estou usando a interface para 4 bits. Eu estou setando que a partir desse momento toda a comunicação minha com HD 44780 ela pressupõe que a comunicação aconteça em 4 bits por vez, e não em 8 bits por vez, vocês entenderam? Esse último bit aqui, que tá sendo alterado o valor, é justamente o que está dando essa diferença, tá? Ah, mas como é que a gente sabe disso, professor? Lá na tabelinha de comandos, no function set, vocês têm aqui o comando, ó, 001, e aí aparece isso daqui, ó, DL. O que é o DL, ó? Interface Data Length, ou seja, comprimento da interface de dados. Ah, mas como é que eu sei que tem que ser 0 ou que tem que ser 1? Porque lá no datasheet diz, olha aqui, pessoal. Cadê? Ó, DL. Se for 1, são 8 bits que a gente está usando. Se for 0, a gente está usando comunicação em 4 bits. Então, a partir deste momento aqui, a gente setou a comunicação para 4 bits. Function set, setado para comunicação com 4 bits. Por que 4 bits, né, pessoal? Porque aqui no nosso LCD a gente só está usando 4 bits, né? Eu não estou usando os 8. Aí vocês vão dizer, pô, mas isso faz diferença. Gente, vocês vão ver isso com SP, tá? Vocês não vão querer usar nem os 4 bits aqui, vocês vão querer usar um só, 2. Mínimo possível de bits, tá? Por quê, cara? Porque vocês vão ter um conjunto de bits aqui disponível no microcontrolador pequeno. Vocês já passaram por problema, né? Aqui no último trabalho com teclado, vocês já tiveram problemas em achar pinos, né? Então seria muito interessante que eu não tivesse que usar aqui, na verdade, 6 pinos para falar com LCD, né? Porque vocês concordam comigo que são 6, né? São 4 de dados, mais o RS, mais o Enable, né? A gente está ocupando 6 vias das o quê? 14... 19 vias disponibilizadas para a gente. É muito, né, cara? Vocês estão 1/3 das vias só para trabalhar com LCD, né? Então é interessante que a gente consiga reduzir. Mas, em suma, é o mesmo comando, é o mesmo delay. Maravilha. Continuamos. Depois de setar a operação para 4 bits, agora eu tenho de novo o comando function set, ó. Estão vendo aqui? Aqui foi esse comando, agora o próximo é esse, né? Function set. O que a gente vai especificar agora? Ó? Número de linhas do display e o tamanho dos caracteres. Tá? Então, eu tenho que dar o comando 0010, esse parâmetro N e esse parâmetro F. Perfeito? Então, vamos colocar aqui. Ó. Function set. Agora, setando número de linhas e tipo de fonte. Tá? Então, óbvio que eu não preciso disso daqui, na verdade não vai dar para fazer isso daqui, tá? Eu vou ter que setar o parâmetro N e o F, eu vou botar assim, ó, o comando, ó. Seria comando LCD 0B 0010, o N e o F, e aqui pode ser 00, tá? Por que aqui pode ser 00? Na verdade, se vocês forem olhar aqui na documentação, ele está botando asterisco, né? Don't care, né? Tanto faz ser 0 ou 1. Vocês escolhem o valor. Só tem que cuidar o valor do N e do F. Como é que a gente seta o valor do N e do F? Vamos ver aqui. Vamos lá. Function set, N e F. O que ele nos diz aqui, ó? N, se for igual a 1, são 2 linhas. Se for igual a 0, é uma linha. Então, a gente tem um display de 2 linhas, né? Então, para a gente, N igual a 1, 2 linhas. O F agora, vamos olhar o que significa o F. F, se for igual a 1, a gente está usando caracteres de 5 por 10. Gente, a menos que vocês tenham certeza que o display de vocês suporta isso, tipicamente vocês vão usar caracteres de 5 por 8, tá? Que é o que a gente está usando até então, tá? Então, nosso F vai ser 0.
5 por 8. Então, o meu comando eu tenho que enviar assim, ó, comando LCD 0B 0010, agora eu vou dar o 1, que é o N, o 0, que é o F, 00, pronto. Também é um function set, então o delay é o mesmo. Delay microseconds 40, tá? Seguimos, então, o nosso procedimento de inicialização. Chatinho, né, de fazer. Tem que ler o manual e seguir, né? Próximo comando é o comando display off, tá? Que é esse comando aqui, ó, 00001000. Não tem parâmetro, né? Que bom, né? Então, nosso comando agora é display off. Desligar o display, tá? O comando é comando LCD 0B 00, como é que era? Já esqueci. 0000, né? Maravilha. 0, 1, 0, 0, 0. Deixa eu ver se é isso. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Tudo com RS0, porque é um comando, tá? Qual é o delay do display off? Tem que olhar lá. Não me lembro. Display on off. Delay 37 microsegundos. Maravilha. Microseconds. 37 microsegundos, tá? Próximo comando. Display clear. O comando é 00000001. Então, vamos gerar o nosso comando aqui, né? Display clear. Comando LCD. B. 00000001. Qual é o delay? Não sei, vamos ver. Display clear. Clear display, né? Eu não tá dizendo aqui, mas se eu não me engano é 1.52, tá? Então eu vou botar os 1.52. Ele junta esses dois atrasos, tá? Então, como é display clear, a gente vai pressupor, então, vou botar maior, né? Vou botar 2 milissegundos, tá? Por última operação que a gente tem que fazer, entry mode set 000001 ID e S. Vamos lá. Entry mode set. Como é que é? Vamos repetir aqui. 0000 0000 01 IDS. Perfeito? Tá. Sendo que o ID é o quê? Aqui é o como é que a gente quer que o display se comporte, esse comando, tá? Então, vamos olhar lá na nossa tabelinha, ó. Entry mode set. Vocês estão vendo aqui, o delay vai ser 37 microsegundos. O que ele faz, né? Seta a movimentação do cursor, se o cursor se desloca para a esquerda, para a direita, se fica parado, né? E o S. Na verdade, pessoal, o ID e o S, nesse comando entry mode set, eles têm que ser interpretados em conjunto, tá? Então, aqui, eu acho que eu já tinha deixado para vocês a parte do LCD. Já tinha, né? Vocês vão me permitir aqui ir no texto que eu vou acreditar que está todo mundo já lendo, ou já leram, né? Já era para ter lido. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês que a gente interpreta os dois em conjunto, tá? Só deixa eu achar. Aqui na minha tabelinha no texto, vocês vão ver que ela está um pouquinho mais amigável de interpretar do que o cara escreve no datasheet, obviamente, porque eu já tinha lido, já tinha escrito isso de uma forma mais simples para vocês, ó. Deslocamento do cursor ao display, ó. Se for 00, o cursor é deslocado para a esquerda, tá? Se for 0 e 1, o cursor é deslocado para a direita, tá? E assim vai, tá? Então, aqui, a gente tem que interpretar os dois em conjunto, tá? Achei que eu tinha uma tabelinha mostrando isso, mas aparentemente não fiz, tá? Bom, então tudo bem, voltamos lá. Em suma, eu tenho que olhar os dois parâmetros em conjunto, o ID e o S, tá? Então vamos olhar o que tem aqui dito. ID. Se for 1, ele incrementa. Incrementar o cursor significa deslocar para a direita, tá? Se for 0, ele decrementa, o que significa deslocar o cursor para a
esquerda, tá? Se for S, o cursor acompanha o deslocamento do display, se for 0, não, tá? Então, a gente vai usar aqui o valor 1 e 0, perfeito? Então, id igual a 1, cursor para direita, e a gente vai usar o S igual a 0, que é sem scroll. Sem scroll do display. Maravilha? Então, o nosso comando aqui vai ser comando LCD 0B, e aí vamos repetir lá a entrada do valor, né? Que é 000, 0000001, o ID é 1 e o S é 0. Então, tá aí o nosso comando. O delay, de novo, é de 47 microsegundos, então 40 microsegundos nos basta. Então, aqui a gente fez a rotina de inicialização, tá? Terminou isso daqui, pessoal, tá o display pronto. A grosso modo, tá? Isso daqui seria o nosso LCD.begin, perfeito? Que é onde vocês fazem a inicialização toda lá do display, tá? Basicamente, aquele LCD.begin, fora inicializar outras coisas que na biblioteca eles precisam, ele também faz essa rotina aqui para inicializar aqui a interface de comunicação com o display, perfeito? Aqui, pessoal, onde é que a gente poderia ter parâmetros, né? Se vocês notarem bem, né? O N poderia ser um parâmetro, o F poderia ser um parâmetro, né? O ID e o S poderia ser um parâmetro, eu poderia formar a palavra binária do comando a partir desses parâmetros, tá? Então, só para mostrar para vocês, eu vou criar aqui um parâmetro, tá? Vamos colocar aqui, sei lá, byte N, tá? Vou criar só um, tá? Só para exemplo, senão vou demorar demais aqui, né? Número de linhas, tá? 16 por 2 ele coloca, né? Aqui depende como é que vocês podem colocar, né? Acima de 1. Vamos colocar assim. Ou 1 ou 2, né? Tá? Aí o que eu teria que fazer aqui para formar essa palavra que vocês estão vendo aqui, né? Essa é a brincadeira, né? Então eu faria isso daqui, né? Então agora eu tenho um parâmetro chamado N, né? Vou colocar aqui, perdão, byte N. E eu tenho que formar o meu comando, então vou formar aqui, né? Byte temp 0B 0010 0 000, tá? Aqui o meu comando, tá? E aí eu vou fazer isso daqui. Dá para fazer isso daqui. Não sei se vocês estão acostumados a usar essa estrutura aqui em C com ponto de interrogação, tá? Que é faz uma operação a outra, então eu vou fazer com if, tá? Mas na verdade aqui dá para usar o N uma outra maneira aqui, se for o caso. Bom, vamos lá. Byte x igual a n menos 1. Isso daqui que eu estou fazendo é meio errado, tá? Porque eu teria aqui que fazer uma coisa gerando um erro se o n fosse maior que 2, etc. Não vou fazer isso, tá? Mas eu deveria fazer, né? Não estou avaliando n. Vocês entendam que isso é um erro, tá? Avaliando n. Isso é um erro. Ok? Mas é só para mostrar para vocês, né? Daí eu faria temp igual a temp ou... E aí o n fica em que posição? Na quarta posição, né? Bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, né? É o bit 3. Então, n deslocado para a direita, três posições. Para a esquerda, perdão, 3 posições. E aí, ao invés de eu enviar esse comando aqui, né? Eu faria isso daqui. Comando LCD temp. Perfeito? Então, aqui eu poderia ter um parâmetro n se eu quisesse, tá? Depende de como é que vocês querem encarar, tá? Eu vou comentar isso daqui, depois vocês testam, tá? Só botei literalmente a título de comentário, tá? Aí, se vocês quiserem lá depois testar isso com parâmetro, vocês usem isso daí, tá? Eu quero inicializar ele direto só, sem maiores complicações, tá? Maravilha.
Então, aqui, não vou mais dar comando LCD, agora eu vou fazer a inicialização, né? Inicia LCD. Inicia LCD. Maravilha? Se tudo deu certo, pessoal, como é que a gente consegue identificar? Tipicamente, não vai aparecer nada escrito, tá? Tipicamente, a gente consegue identificar porque ele vai mostrar a estrutura do display, estão vendo ali? Apareceu ali os caracteres, estão vendo? Se eu não me falha a memória, no físico eu não me lembro se é tão visível assim, tá? Teria que ele testar aqui agora. Mas se eu não faço isso, aí ele mostra igual, então esquece. No físico dá para perceber a inicialização, tá? Mas em suma, para eu conseguir testando, eu tenho que escrever alguma coisa, né? E como é que a gente escreve alguma coisa? Tem uma rotininha aqui que nos diz o que a gente tem que fazer para fazer a escrita de dados. Então vamos agora escrever dados. Escrever dados, pessoal, é escrever na memória RAM, tá? Escrever na memória RAM é a mesma coisa que escrever no display. Então, vocês notam que a diferença das rotinas em razão daquilo que a gente estava fazendo antes é simplesmente agora que o valor do RS passa a ser 1, perfeito? Então, a rotina que escreve dados é a mesma rotina que envia comando, perfeito? Igual. Só que o que eu vou chamar ela de dados LCD, não comando LCD, perfeito? Então, por isso que eu copiei ali, ó. Dados LCD. Envia um dado para a memória do LCD. Aqui. Valor. Valor. Não é mais comando, né? O valor de 8 bits. Então tá aí. Maravilha. Ok, tá? Então eu vou tirar todos esses comentários que são desnecessários, tá? Agora aqui não é mais CMD, é valor, né? Mesma rotina, né? Tá? Só que agora eu vou mudar aqui. O RS agora tem que ser 1, pois é dados, tá? Então aqui eu vou botar ser 1 aqui o RS, né? Valor, 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 valor. Mantemos o RS em 1. Perfeito? Maravilha. Bom, isso daqui vai mandar dados para a memória. Como? Tá? Como a gente fez na inicialização o comando aqui de display off, display clear, inicialização, a posição do nosso cursor aqui está na posição 00, ou seja, primeira linha, primeira coluna, tá? Do ponto de vista de memória, e aí talvez seja mais interessante eu mostrar aqui pelo texto, do ponto de vista de memória, as posições visíveis no display correspondem a posições de memória, tá? Deixa eu voltar aqui e mostrar para vocês, tá? Ó, aqui eu mostro as duas situações, tá? Então, memória de dados, tá? Se a gente pensar bem, grosseiramente falando, a memória do meu HD 44780, ela é organizada da seguinte forma, ó. Os endereços hexadecimais de 00 até 27 correspondem às colunas indo de, aí se vocês quiserem interpretar como 1 ou como 0, as colunas indo de 1 até 40, ou de 0 até 39, se vocês preferirem, tá? Enquanto os endereços de memória da posição 40 até 67, elas correspondem às colunas de 1 até 40 da segunda linha. Como quando a gente inicializou o display ele está posicionado para a memória, o contador de endereço da memória está na posição 00, perfeito? Então, qualquer informação que a gente envie é uma informação que vai ser escrita na primeira linha, primeira coluna, tá? E aqui eu só estou mostrando o efeito do scroll, tá? Daí depois vocês analisem com calma, até já foi cobrado isso na prova, né? Mas não em termos aqui físicos, em si em termos da biblioteca, tá? Mas aqui explica o que acontece também em termos de memória com a nossa biblioteca. Detalhe, a operação de escrita de dados, ela serve tanto para a memória de dados, a memória visível no display, quanto para a memória de criação do caractere, aquele nosso create char, perfeito? O que diferencia se eu estou usando a memória do display ou a memória de caracteres, tá? Para criar um novo caractere. Existe um comandinho, vou mostrar por aqui, que eu acho que é mais simples, tá?
de achar, que está lá no final mesmo. Existe um comando, ó, pessoal, que seta se eu estou usando um certo endereço da memória CGRAM ou seta se eu estou usando um certo endereço da memória DDRAM. Por padrão, eu estou trabalhando com a memória DDRAM, então eu estou escrevendo no display. Porém, se eu emitir o comando set cgram address, significa que todo o envio de dados que eu fizer é um envio de dados para a criação de um caractere. Perfeito? Se eu quiser, de novo, trocar para a memória de dados, para a memória do display, do que é visível no display, eu tenho que emitir daí um comando que seria o set ddrun address. O que é o set ddrun address, pessoal? Set cursor. Perfeito? Basicamente, o nosso comando set cursor, tá? Para aqui, só para mostrar para vocês que está funcionando a nossa inicialização e fechar, por enquanto, essa partezinha aqui, tá? Vamos escrever alguma coisa no display. Para escrever alguma coisa no display, lembrem-se que a gente tem que usar as tabelas, né? Então, agora vamos escolher um código aqui que represente... bom, eu posso fazer assim também. Acho que eu consigo, vamos ver. Dados LCD. Eu acho que eu posso fazer isso, tá? Vamos ver se ele não vai pedir um typecasting aqui meu. A princípio, não deveria. Tá? E não escreveu, que é ruim, mau sinal, tá? Talvez eu tenha que setar a posição e esteja enganado, tá? Mas que eu me lembre fisicamente não é necessário. Cuidem sempre com Tinkercad, tá, pessoal? Cuidem sempre com Tinkercad. Bom, vamos setar a posição, então, não tem problema, tá? Não escreveu ali, né? Deveria ter escrito A. Talvez seja alguma coisa também de bobagem que eu fiz aqui. Deixa eu ver aqui o código do A. O A é 01000001. 01000001. Isso. O A 01000001. Isso aí. 01000001. Vamos ver se vai aparecer. Vamos ver se não é só... Não, não apareceu. Então, talvez eu tenha que setar aqui a posição. Eu vou emitir direto o comando, tá? Só para ir rápido aqui. Depois a gente pode fazer uma rotina de setar o cursor. Mas eu vou gerar aqui o comandinho set address, que é o comando 1 com endereço. Ah, esse é barbado. Então é 10000. 1, 3, 1, 2, 3, 4. Vê se agora vai. Ó, não foi. Tenho que ver o que é, tá, pessoal? Pode ser esse delay microseconds aqui na inicialização, ou eu me passei alguma coisa aqui na inicialização, tá? Eu vou testar isso daqui fisicamente. Deixa eu pegar aqui o código, eu já tô com o meu Arduino aqui. O problema são os pinos que eu tenho que identificar aqui. Bom, eu vou testar isso daqui, tá, pessoal? Mas a princípio a rotina está certa, tá? Talvez alguma coisa na inicialização que eu tenha me passado em alguma etapa que eu vou ver aqui com calma, tá? Mas a princípio aqui eu acredito que esteja tudo certo, tá? Deveria estar aparecendo lá. Uma coisa aqui que eu não sei o que está ocorrendo, tá? Mas a gente deveria estar vendo aqui a letra A escrita ali na coluna 0, linha 0, tá? É uma ótima pergunta, o que está havendo. Como eu já peguei vários problemas aí com Tinkercad estas 2 últimas semanas, tá? Eu sempre estou desconfiado agora. Bom, a gente para por aqui hoje, tá? A princípio eu expliquei para vocês a rotina aqui básica, tá? Que a gente tem que inicializar, tem que seguir o processo, fiz a inicialização, setei a posição, enviei dados, é isso, tá? Deixa eu até ver uma coisa aqui, que eu tenho esse cara aqui em algum outro exemplo já feito, obviamente. Certamente não é a primeira vez que eu faço isso, né? Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês, tá? Eu só acho que as rotinas que eu fiz, eu não usava o delay microseconds no Tinkercad. Aqui eu quis usar para vocês o delay microseconds. Só para mostrar para vocês. Ó, acionamento LCD direto, estão vendo aqui? Vocês vão ver que é uma coisa muito parecida com o que eu fiz agora. Eu só quero mostrar para vocês a operação, que esse daqui eu sei que eu já mostrei funcionando. Deixa eu até ver aqui. Tá.
Até estou usando delay microseconds aqui também, tá? Microseconds. Pois é. Ótima pergunta, tá? Não tem muito porquê. Tá fazendo. Notem que aqui eu nem tô fazendo deslocamento binário, ó, eu só tô fazendo mascaramento, tá? Tô dando um delay de 1 aqui. Uma ótima pergunta que tá vendo. Boa pergunta, tá? Mas eu vou mostrar aqui, depois eu olho lá na nossa rotina se ficou alguma coisa. Vocês estão vendo ali o A, aqui inclusive eu liguei o cursor, tá? Que tá com underline. Ah, eu sei o que eu fiz. Ainda bem que o professor se deu conta. E ó, descontava a nota de vocês se vocês fizessem isso na prova, brincando, tá? Falha básica, gente. Falha básica, não teve um. Vou brincando, tá? Vou tirar meio ponto de todo mundo, inclusive do professor, tá? Porque não teve ninguém me avisando. Viu, Cláudio? Fazer que nem um chefe meu fazia uma vez, tá? Se eu fiz caca, eu fiz caca porque vocês não me avisaram que eu tava fazendo caca. Gente, eu não dei pin mode. Sem pin mode não funciona, né? Certo? Sem pin mode não funciona. Deixa eu pegar aqui todos os pinos só para dar os pin mode. E eu, o que eu fiz errado? Não é possível. Viu? Nem sempre a culpa é do Tinkercad, às vezes é da gente mesmo. Pin mode, RS, output. Vou dar um zoom aqui, que senão tá pequeno, né? Normalmente a minha tela eu deixo bem pequena. Pin mode, enable, vehicle, output, é que a gente fica tão vidrado na rotina, né? Output. 6. Output. Sem pin mode não funcionaria mesmo, gente. Em suma, né, a brincadeira, antes de desmontar o circuito, sempre vê se tu ligou na tomada. Se tu alimentou, porque sempre tem uma chance de tu ter esquecido. Vamos lá. Se agora vai. Não foi igual, tá? Só pra me contrariar, tá? Bom, eu tenho que ver o que houve ali, tá, gente? Se é só os pin modes ou esqueci mais alguma bobagemzinha ali nos delays, alguma inversão de operação. Buenas, eu vou deixar esses códigos todos para vocês depois lá, eu vou corrigir primeiro aqui o que houve, tá? E aí na aula que vem eu já explico eventualmente se eu esquecer alguma coisinha de fazer, mas acredito que não. E depois a gente conversa aí, pessoal, no início da aula que vem, para mostrar a alteração. Aí daria para fazer um monte de outros comandos, né? Se eu quero setar a posição do cursor, se eu quero criar caractere, a partir do acionamento direto em diante, a gente começa, então, a fazer as diferentes operações, tá? Conforme a nossa necessidade de uso aqui desse cara.